Tudo bem, pessoal? Meu nome é Luan, sou professor de anatomia. Recebi o convite da Thaisa quando eu estava montando esse curso para vir dar uma aulinha para vocês sobre a anatomia do sistema linfático. O conhecimento da anatomia do sistema linfático é importante quando a gente vai realizar alguns procedimentos que vão envolver o sistema linfático, como a drenagem, ou procedimentos que vão envolver estruturas que estão próximas ao sistema linfático. E essa aula vai abordar um pouquinho desse conhecimento, vai abordar um pouquinho sobre estruturas de sistema linfático, os principais componentes e suas principais funções. Esse conhecimento sobre o sistema linfático é o que vai diferenciar um profissional capacitado, um profissional que vai entender quando aquele paciente tiver alguma contraindicação, e além de passar segurança, mostrando conhecimento, tirando dúvidas do paciente, que é isso que eles procuram às vezes, algumas inseguranças sobre como é feito o procedimento, quais estruturas anatômicas são acometidas durante o procedimento. Um profissional capacitado na área da saúde, independente de qualquer ramo, é um profissional que tem o conhecimento anatômico. É por isso da importância dessa aula que a gente vai ter. Vamos lá? O sistema linfático nada mais é do que uma rede de órgãos e tecidos com alguns vasos que vão transportar um líquido chamado de linfa. É um líquido transparente que vão conter células do sistema imunológico, linfócitos, macrófagos, células que vão ter importância em defesa do organismo. Vai também captar alguns resíduos e alguns nutrientes que estão no meio extracelular ali, ou que estão fora das células, ok? Que estão dentro do nosso corpo. A linfa, que é esse tecido que os vasos linfáticos vão transportar, ela leva esse nome porque ela é derivada do latim, significa água límpida, líquido claro, porque quando os anatomistas estavam realizando os procedimentos de autópsia, de necrópsia, eles, quando eles descobriram esse sistema linfático, eles identificaram que a linfa era um tecido transparente, um tecido, uma água muito clarinha, e é daí que vem o nome derivado do latim, a linfa. E que a gente pode visualizar nessa estrutura aqui, nessa fotinha, a gente pode visualizar que eu tenho as células lá no fundo, que são essas estruturas redondinhas. Então em qualquer tecido eu vou ter o meio celular, eu tenho os vasos linfáticos, que são os verdinhos, e bem próximo dos vasos linfáticos eu tenho os vasos venosos, que são as veias e as venículas, e tenho as artérias, os vasos arteriais, que são os vasos vermelhinhos aqui, e as arteríolas, que são os menores vasos capilares aí que a gente tem no nosso corpo. Por isso que quando a gente fala de manipulação de vasos linfáticos, de tecido linfático, eu querendo ou não, eu também vou ter manipulação de vasos sanguíneos, veias, artérias, estruturas que estão próximas aos vasos linfáticos. E uma estrutura muito importante nessa drenagem linfática é uma estrutura que a gente chama de interstício, tá? É um espaço cheio de cavidade preenchida por líquido entre as células ali. Então eu tenho as células que vão estar localizadas entre os tecidos, as células que vão receber nutrientes, as células que vão compor aquele tecido, seja o tecido tegumentar, seja o tecido de algum órgão, seja o tecido muscular. Eu vou ter várias células que vão estar compondo essa região, e entre essas células elas estão dispostas, elas ficam envoltas por um líquido, ok? Um espaço composto por um líquido. Esse espaço é o interstício, e o interstício nada mais é do que um espaço cheio de cavidades preenchidas por líquido que está localizado entre os tecidos, entre as células do nosso corpo. Em 2018, o interstício, que antes era considerado um tecido, uma região ali onde as células estavam dispostas, estavam boiando em meio a um líquido, em 2018 isso mudou. O interstício virou um órgão, um dos maiores órgãos em comprimento do nosso corpo, porque acaba pegando várias regiões que estão presentes entre as células. E esse líquido presente no interstício é chamado de líquido intersticial. E é esse líquido, o acúmulo desse líquido, que vai causar alguns tipos de edema. O acúmulo desse líquido é o que vai causar alguns tipos de inchaço, desconforto. E a função do sistema linfático, uma delas, né, porque a gente já comentou que ele tem função também de proteção, função de sistema imunológico. Uma das funções do sistema linfático é drenar esse líquido. Quando eu tiver acúmulo desse líquido, o sistema linfático vai lá e drena e suga por meio dos vasos linfáticos o acúmulo desse líquido. Então nada mais é do que ele vai conseguir realizar um equilíbrio hídrico do nosso corpo. Então ele vai conseguir drenar quando eu tenho bastante líquido e diminuir um pouco da drenagem quando eu tiver pouco desse líquido. Então esse equilíbrio hídrico de alguns tipos de líquido do nosso corpo é a função do sistema linfático. Nessa imagem a gente consegue ver bem isso. Eu tenho as estruturas presentes no sangue que vêm por meio das artérias, como nutrientes, oxigênio, que é necessário para nutrir essas células, realizar os processos metabólicos dessa célula. E essas estruturas presentes no sangue acabam extravasando para dentro das células
para as células absorverem esses nutrientes, para as células conseguirem captar esses nutrientes, captar o oxigênio, captar as principais substâncias que a célula precisa para realizar a respiração, para realizar o metabolismo celular necessário para elas conseguirem sobreviver. E consequentemente para a gente sobreviver também, que cada célula tem a sua função micro e macroscópica. E se a gente reparar bem nessa imagem, a gente pode visualizar a célula redondinha, onde ela é dividida por uma membrana aqui, um contorno que ela tem, e fora dela a gente tem o líquido intersticial. Então toda essa região aqui é preenchida por o líquido intersticial. Então o que acontece? O sangue vem, leva os nutrientes, leva o oxigênio através do sangue arterial, através das artérias, as células processam o que elas precisam para realizar o metabolismo e vão descartar alguns nutrientes em gás carbônico. Esse gás carbônico volta para dentro do sistema circulatório através das veias. E aí vai para o nosso coração, vai para o pulmão e a gente joga esse gás carbônico fora. Só que entre essas células, esse espaço extracelular é preenchido pelo líquido intersticial. Esse espaço aqui é o interstício. E esse acúmulo de líquido, acúmulo de nutrientes que sobram desse meio extracelular, se eu tiver eles parados aqui, a gente pode ter alguns problemas, a gente pode ter o inchaço, o edema e patologias recorrentes ao acúmulo de líquido nesses tecidos. E é aí que entra a função do vaso linfático. O vaso linfático tem várias aberturazinhas aqui que vão possibilitar esse líquido entrar no vaso linfático e migrar para o interior do sistema linfático. Então essas aberturazinhas aqui permitem essa entrada do líquido intersticial entrar. E a partir do momento que esse líquido, esses nutrientes entram no vaso linfático, já não é mais líquido intersticial, ele já vira um tecido líquido, tá? Um fluido chamado de linfa, porque é o fluido presente no sistema linfático. Então já vira a linfa, que é essa linfa que vai ser conduzida através dos vasos linfáticos em direção ao coração. Nessa outra imagem a gente consegue ver bem aqui, ó, de uma forma mais próxima, o líquido presente dentro das células, o líquido intracelular, e o líquido presente fora das células, que é o líquido intersticial. É esse líquido intersticial aqui, meio beijinho, fora da célula, que o sistema linfático vai drenar. Então a drenagem vai realizar o equilíbrio hídrico, tá? O equilíbrio líquido desse líquido intersticial aqui. E o que acontece? Quando a linfa entra no sistema linfático, é conduzida através dos vasos linfáticos para o coração. Então, na hora que desembocar lá no coração, ela vai se misturar com o sangue que vem das veias e também desembocam no coração. E ela vai virar tecido sanguíneo, vai virar plasma, quando a gente pode ver aí. O que acontece? Esse plasma vai voltar no sistema circulatório, vai chegar lá no meio extracelular, as estruturas que vão ter que ir para as células vão ir para as células, e a estrutura que vão formar mais líquido intersticial vai formar mais líquido intersticial. Então o que acontece? É uma estrutura cíclica, que a gente pode visualizar nessa imagem aqui, ó. A linfa vira plasma, o plasma chega na região lá, vira líquido, o sistema linfático puxa de novo, vira linfa, que vai desembocar no coração, vira plasma, e assim eu tenho esse ciclo, tá? É uma estrutura cíclica, onde vai virar linfa, vai se misturar com o sangue e virar plasma, o excesso de líquido nesse plasma vai virar líquido intersticial, e aí acontece esse ciclo. É lógico que se eu tiver muito acúmulo de líquido no sangue, às vezes acúmulo de líquido intersticial, acúmulo de linfa, esse líquido é filtrado um pouco pelos rins. Por isso que quando a gente realiza a drenagem, eu realizo um acúmulo de líquido dentro do sistema circulatório, porque essa drenagem vai aumentar o fluxo de drenagem da linfa, e aí os rins vão trabalhar mais, vão produzir mais urina. Então é por isso que após os procedimentos de drenagem o paciente tem muita vontade de ir ao banheiro, muita produção de urina, justamente por isso. Nessa imagem aqui a gente pode visualizar a entrada do líquido, mecanismos de entrada aqui, que são pequenas aberturas que facilitam a entrada do líquido. Eu tenho as células aqui, entre elas eu tenho líquido, e esse líquido acaba tomando o caminho de entrada, principalmente quando ele está em excesso. A chegada de mais líquido através do sistema vascular ali acaba empurrando o líquido para dentro dos vasos, então ele acaba sendo puxado para dentro dos vasos e conduzido para o coração. Os componentes do sistema linfático: os vasos linfáticos vão ser estruturas que vão transportar a linfa, então eles vão ser como condutores, tubulações que vão transportar a linfa. Os linfonodos, que antigamente eram conhecidos como gânglios linfáticos, são dilatações dos vasos linfáticos, e eles vão estar presentes no sistema imunológico, então eles vão fazer a parte de sistema imunitário do sistema linfático. Dentro dele a gente tem várias células, linfócitos, macrófagos, que vão produzir anticorpos para conseguirem destruir
invasores, vírus, bactérias e outros invasores que estão na corrente sanguínea, vão estar presentes no líquido intersticial, e aí quando a linfa suga, drena esse líquido intersticial, também acaba drenando alguns vírus, bactérias que estão na corrente sanguínea. Então o primeiro combate ali dessas estruturas ocorre no sistema linfático, e é para isso que ele existe mesmo, não só a função de drenar, de equilíbrio de líquidos, mas também a função de combate a alguns invasores que a gente tem no nosso corpo. As amígdalas e as adenoides são tecidos que revestem o nariz e a boca ali, que também fazem algumas funções de proteção. Invasores que vão entrar pela boca, às vezes quando a gente respira, quando a gente come, e as amígdalas estão ali para proteger, e as adenoides são algumas peles no interior do nosso nariz, que também vão proteger quando a gente inspira alguns invasores por meio do ar. O baço é uma estrutura presente no abdômen aí, que vai fazer parte do sistema imunológico, onde ele consegue realizar a maturação de alguns anticorpos, e o timo é uma estrutura presente aqui no peito, bem em frente ao coração, que é um órgão que vai realizar também a maturação de uns anticorpos aí, produção de alguns anticorpos, de anticorpos novos, renovação de anticorpos, que é o mecanismo de drenagem da linfa. A linfa sempre vai ser drenada em sentido único, sempre no sentido do coração. Ela não tem refluxo, então quando ela entra no interior dos vasos linfáticos, ela vai ser conduzida em um único sentido, então ela não avança um pouco e volta, sempre no sentido único, justamente porque eu tenho algumas válvulas no interior dos vasos linfáticos que não permitem que esse líquido volte, que não permitem que eu tenha refluxo desse líquido. Então imagina que eu tenho as válvulas aqui. Quando a gente realiza alguns movimentos do nosso corpo, a gente acaba apertando esses vasos. Então a tendência é que apertei o vaso, a válvula abre. Eu soltei o vaso, a válvula fecha. Então o que acontece? Quando abre, o líquido é empurrado, e quando a gente relaxa, o líquido para, a válvula fecha. Então não permite que eu tenha refluxo. Então, em um único sentido, sempre no sentido do coração. Por isso que quando a gente realiza os movimentos de drenagem, a gente sempre vai tentar realizar eles em um único sentido, no sentido do coração, para facilitar essa drenagem. Se eu realizar no sentido contrário, eu vou estar forçando, tentando induzir que esse líquido assuma um caminho inverso ao que ele tem que assumir. Que ele faça o refluxo, que eu force um refluxo desse líquido, ok? Quem vai fazer a condução, como a gente viu, são os vasos linfáticos. E o que vai impedir esse refluxo são pequenas válvulas no interior dos vasos. O mesmo que acontece nas veias. As veias também têm essas válvulazinhas que impedem o refluxo de sangue. E quando a gente tem problemas nessas veias, a gente acaba tendo algumas varizes, porque naquela região tem acúmulo de sangue, justamente porque as válvulas acabam não funcionando, elas ficam com algum problema, com alguma patologia, elas ficam atrofiadas ou moles demais e podem acabar causando refluxo de sangue, onde as veias acabam ficando maiores, principalmente em membro inferior, perna, joelho. E o destino final da linfa, o destino final da condução dos vasos linfáticos, são as veias subclávias, que estão na região das clavículas aqui, bem abaixo das clavículas, daí que leva o nome de subclávia, e elas vão desembocar. A veia subclávia direita vai desembocar do lado direito do coração aqui, mais pro lado direito. A veia subclávia esquerda também vai desembocar aqui no coração, e é por isso que a linfa já realiza o seu destino final, realiza a condução dos vasos linfáticos, da linfa aqui, para essa parte superior aqui, porque já é o destino final das veias, onde vai cair direto no coração. E o que proporciona eu realizar esse fluxo no dia a dia? Como que é conduzido? Já que não tem refluxo, não tem nenhuma bomba capaz de bombear a linfa pro coração, quem realiza isso geralmente são os movimentos articulares, os movimentos musculares que a gente realiza no dia a dia. Então, conforme o músculo contrai, ele vai apertar o vaso linfático aí e vai conseguir fazer o líquido para cima, tá? Fazer o líquido ser conduzido no seu sentido. Quando a gente relaxa o músculo e outras estruturas que estão em voltas ali, a gente relaxa também o vaso linfático. Então o fluxo é conduzido justamente por isso. Quando a gente realiza a drenagem linfática manual, eu acelero esse fluxo, eu consigo acelerar o fluxo dessas estruturas, porque eu estou realizando compressões naquela região. E por isso que eu falo para vocês, quando a gente realiza alguns movimentos de drenagem, não tem como eu realizar movimentos de drenagem só nos vasos linfáticos. Não tem como eu separar o movimento só para os vasos linfáticos. Como eu vou trabalhar com músculos, com veias que estão próximas ali, eu acabo aumentando o fluxo de sangue nas veias, o fluxo de sangue nos músculos que estão ali em volta. Então acaba tendo um aumento de fluxo sanguíneo e de fluxo de líquido presente dentro dos vasos linfáticos. Nessa imagem a gente consegue visualizar o destino final das estruturas que vêm de pescoço, membros superiores,
tórax, abdômen, membros inferiores, é nessa região aqui, ó. Aqui eu tenho a veia subclávia direita e a veia subclávia esquerda, e a partir do momento que desembocou aqui, o destino final vai ser o coração que está aqui embaixo, ó. Então vai misturar a linfa com sangue venoso, que é o que a gente viu que vai se transformar no plasma ali, esse líquido da linfa vai se transformar no plasma sanguíneo aí, um pouco do plasma sanguíneo, na verdade, né? O duto linfático direito, que é esse duto aqui, ele vai drenar a parte superior direita do nosso corpo. Então o membro superior ali, ombro, braço, antebraço, mão, as estruturas de sistema linfático do membro superior direito vão desembocar desse ladinho aqui, ó. E olha o destino final dele, bem na parte de cima da veia subclávia, e vai descer lá. Então essa parte aqui, ó, um pouco de pescoço, um pouco de membro superior aqui, seja antebraço, cotovelo, braço, ombro. E o ducto torácico, que é esse aqui, ele vai drenar o restante do nosso corpo. Ele vai drenar um pouquinho de membro superior e esquerdo, de abdômen, de membros inferiores. O caminho que a linfa vai tomar vai desembocar aqui do lado esquerdo para chegar até o ducto torácico, que leva esse nome porque boa parte do sistema linfático do tórax é drenado e vai desembocar nessa região. E a gente pode observar que próximo ao sistema linfático, próximo aos vasos linfáticos, a gente tem esses nódulozinhos aqui que são os linfonodos. São dilatações dos vasos linfáticos. Eles são mais numerosos em axila, pescoço, em região inguinal, que é daí que vem o nome quando eles incham, às vezes protegendo alguma coisa, em questão de proteção de sistema imunológico, porque eles vão filtrar vírus, bactérias, outros invasores. Eles acabam inchando, e acontecia bastante nos antigos e em regiões inguinais. É daí que vem o nome popular como íngua, justamente porque inchava a região inguinal quando eu tinha alguma patologia relacionada a membro inferior, a abdômen. Os linfonodos da região inguinal ali da virilha, eles inchavam, e aí daí vem o nome popular íngua. Mas pode dar em qualquer linfonodo, axila, pescoço, também acometem bastante quando eu tenho infecções próximas àquela região. Um dos maiores linfonodos que nós temos é a cisterna do quilo. Ela está localizada no abdômen, esse linfonodo central aqui. E por estar localizado centralizado, bem perto da coluna ali, quando a gente vai realizar alguns movimentos de massagem, é difícil a gente atingir ele de forma manual, só com a massagem, só com as mãos. O que ativa ele no dia a dia para fazer a drenagem, para auxiliar no fluxo dessa cisterna do quilo, são os movimentos de diafragma. O diafragma, que é a musculatura de respiração, está presente bem em cima da cisterna do quilo. Então quando a gente realiza o movimento de respirar e soltar a respiração, tá, de inspiração e expiração, a musculatura do diafragma acaba comprimindo a cisterna. Então por isso que tem algumas técnicas de respiração que acabam auxiliando aí, durante a massagem, a drenagem, auxiliando ali a apertar, a fazer a drenagem para aumentar o fluxo dessa cisterna do quilo, presente ali na região abdominal, porque ela drena muita linfa do intestino. Ela vai drenar bastante gordura ali e linfa do intestino, a região que vai formar o quilo do bolo alimentar, daí que vem o nome da cisterna do quilo. O método de drenagem linfática manual, que é popularmente conhecido como DLM na sua abreviação, foi descoberto em 1932 pelo dinamarquês Emil Voder. E a sua esposa também teve muita colaboração, a doutora Estrid Voder. Por isso que a gente tem o método de Voder, que é um método bastante utilizado na drenagem para realizar alguns procedimentos. É um método utilizado até hoje. Eles introduziram em 1936 a técnica em Paris, ficou muito conhecida, ajudou no tratamento de várias patologias que acabam causando alguns edemas, alguns acúmulos de líquido, e depois disso se popularizou bastante. Lógico que depois foram surgindo técnicas mais novas, mas não mais eficazes. A técnica do Voder é utilizada até hoje. E aqui a gente pode ver os dois senhorzinhos super simpáticos aí, que é o Voder e a sua esposa. Pra gente finalizar essa aula, a gente vai falar um pouquinho dos processos fisiológicos que ocorrem durante a drenagem linfática manual. Alguns procedimentos que vão ocorrer quando a gente realizar essa drenagem manual. Um deles é o quê? Eu vou movimentar a linfa e vou movimentar sangue. Lembra que eu comentei que o sangue, as veias, estão muito próximas dos vasos linfáticos. Então quando eu realizar a movimentação, não tem como eu realizar somente a movimentação de linfa, somente a movimentação de líquido linfático. Então eu vou também ter a movimentação de sangue. Consequentemente eu vou ter que ativação de vasos linfáticos e ativação venosa também. Eu vou aumentar o fluxo sanguíneo no nosso corpo. Consequentemente eu vou aumentar o volume de sangue e de líquido que vai chegar no nosso coração. Então se a pessoa, às vezes, ela tem a passagem, o bombeamento de 6 litros e meio de sangue aí por hora, ela vai acabar aumentando para 7,5 durante a drenagem linfática. E porque eu vou estar estimulando, eu vou estar forçando a condução desse líquido em direção ao coração. Consequentemente, o que acontece? O coração precisa bombear mais sangue.
porque vai chegar mais volume sanguíneo lá dentro do coração. Então o líquido linfático desemboca lá e o sangue também desemboca lá. Quando eu faço os movimentos que a drenagem me pede para realizar, eu vou estar forçando que esse fluxo aumente. Então eu vou ter um aumento da pressão arterial, porque o coração vai começar a bombear mais sangue para dar conta daquele volume em excesso que está chegando lá. Consequentemente, o que acontece? Mais líquido presente dentro do sangue, os rins vão ter que filtrar mais sangue. Então eles vão produzir mais urina para tentar estabilizar aquela pressão arterial ali. Como tem muito líquido no interior das artérias, dos vasos arteriais, o sangue tenta filtrar para diminuir a quantidade de líquido no interior dos vasos e abaixar a pressão também, ok? Então a gente acaba produzindo mais urina justamente por isso. Mesmo que a drenagem for ruim, for fraca, eu tenho produção de urina ali, porque eu vou estimular estruturas que estão em volta, ele vai aumentar o fluxo de qualquer jeito, certo? Então essas foram algumas considerações sobre o sistema linfático, uma parte mais teórica, uma parte mais anatômica, mas não menos importante no estudo da drenagem linfática. Valeu, pessoal!